Porque o passado a gente não vai mudar. Nada vai mudar. O que vai mudar é o que a gente vai fazer com aquilo, tudo que aconteceu. Como a gente falou aí, de repente, nada é de repente. Tudo é construção. E se a gente transformar uma vida, uma única pessoa, se cada um pensasse assim e cada um tirar aquela pessoa daquele problema e direcionasse ela, o mundo não tava do jeito que tá hoje, né? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Kit Move, esse projeto que está movimentando nossas empresas, negócios, parceiros e patrocinadores. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Lidiane. Já vou dar um spoiler, mas nada disso seria possível se não fosse então os nossos patrocinadores. Exatamente, né? E vamos começar pelo patrocinador que está aqui hoje, que é a Rede Polo, que acreditou no nosso projeto antes mesmo dele iniciar. E nós somos muito gratas, né, Lid? Nosso primeiro comercial foi produzido lá na Rede Polo, foi um desafio e um divisor de águas. É isso aí. Foi gratificante. É isso aí. Então, nós estamos também com a Melv Store, que está presente na Galeria Lodge, em frente ao hospital, atende com uma linha e presencial. São Miguel Materiais Elétricos, das ferramentas à iluminação ideal. Tem teleentrega grátis aqui em Capão da Canoa e Xangri-Lá. STV, a sua segurança em Capão e Xangri-Lá. E de Bastiane Nunes, Odontologia. Temos também a Santilli Cafeteria e Sorveteria aqui na Cabral de Capão e também na CPE. Dela Medeiros Contabilidade, há mais de 40 anos falando a língua do seu cliente. Luciana Machado, especialista em RH. Distribuidora Silva de sorvetes Nestlé, há mais de 40 anos na General Osório. MS Mídias Comunicação Visual. A maquiadora Bianca Dresch. E o Salão Espaço da Mulher, que sempre nos deixa bonita, né, para que a gente possa se apresentar bem aí para vocês. E não esquecendo, né, Cabral Papelaria, Nestor Café e Iso Produtora. É isso aí, e a gente então está muito feliz, né? Nós iniciamos esse projeto com a Rede Polo, né? Hoje ela vem como a Lidiane Martins, mas tem muita coisa legal para ser extraída. Tem muitos insights, tem muitas dicas e que funcionam mesmo, porque ela vive isso na prática. Vamos apresentar? Vamos lá. Lídia, a gente está muito feliz, né, de tu poder estar aqui conosco nessa tarde, né? Então eu vou apresentar a Lidiane Martins Debem. Isso aí. Martins Debem. Ela é mãe da Ana Luísa e do Guilherme. É casada com o Alexandre. Aquele homem que não para nunca, né? Não para. Ele não para, gente. Eu vou lá e ele vai para um lado e vai para o outro, vai para um lado. É difícil até de encontrar. Ela é CEO do grupo Rede Polo, para quem não conhece, um dos principais mercados aqui de Capão da Canoa. E a missão dela é formar líderes conscientes, que crescem e prosperam com leveza, clareza e propósito. Ela acredita que liderar é servir e que quando uma pessoa descobre a sua força interior, transforma não apenas a sua vida, mas todo o ambiente à sua volta. Ela vive para despertar essa força nas pessoas, ajudando-as a construir negócios e legados que geram impacto, abundância e sentido. Forte isso, né, Lídia? Muito forte. Eu acho que isso faz o meu servir um pouco mais forte. Eu me encontrei nisso, ver isso no olho da pessoa quando ela consegue descobrir o seu próprio talento, porque às vezes eles estão tão ali no dia a dia que eles não sabem o talento que tem. E a gente, como líder, como empresário, a gente consegue ver além disso. Então, quando a gente consegue trazer essa clareza para eles, eles conseguem enxergar o potencial deles, tudo flui e eles conseguem, então, realmente prosperar e crescer, tanto na profissão, pessoalmente e profissionalmente também. Que legal. Mas eu quero, mudando o protocolo aqui, que essa palavra aqui, essa frase tem muito sentido. Quando uma pessoa descobre sua força interior e transforma, né, não apenas a sua vida e o ambiente à sua volta. Quando tu descobriu essa tua força, Lid? Olha, foi alguns anos atrás, assim, eu vivia dentro da empresa, eu entrei como CLT e fui ganhando gosto por tudo aquilo, e trabalhar com pessoas para mim foi cada vez mais motivador. Então eu entrei dentro da empresa da Rede Polo, né, trabalhando na padaria como balconista.
Então, ali no meu servir, eu vi que eu poderia mudar a vida de muitas pessoas. Porque não importa o lugar que tu esteja dentro da empresa, e sim a forma com que tu trata as pessoas que partem de ti. Entregando o próprio pão, se tu é generoso, se tu é amável, se tu consegue extrair o melhor das pessoas, quem pega o teu pão vai comer em casa, sente aquele amor de tudo que tu entregou. Então, eu acho que isso é muito importante. Não importa o lugar que tu esteja, dentro da empresa que tu esteja, ou no ramo que tu esteja trabalhando. A forma com que tu ama o que tu faz e transmite isso é o que realmente vai fazer a diferença. É bem por aí, porque eu sempre falo que a gente não vai se lembrar do que a gente falou, mas o que a gente fez o outro sentir. Exatamente. Né? Um sorriso, um bom dia diferente, né? Uma entrega diferente. E são os pequenos detalhes bem feitos que fazem a diferença. O básico bem feito todos os dias. Isso aí. E eu sempre digo que problema, na verdade, é a nossa vida acontecendo, né? Às vezes a gente identifica, eu tô com um problema. Não, Deus nos deu a vida para seguir. Então é a nossa vida acontecendo e ainda bem que a gente tem problemas. Imagina se a gente não tem problemas. De onde a gente vai achar a nossa força, né? Então eu acho que é muito isso. E tu sabe que já começamos arrepiando, né? Com certeza, eu senti. Arrepiada dos pés à cabeça, porque eu sei da grandiosidade dessa pessoa que está sentada à nossa frente, Paula. Um ser humano incrível, uma mulher assim inspiradora, e estou presenciando desde o ano passado essa transformação na vida dela. Eu sou, a prova viva de que realmente assim existiu uma Lid antes e uma Lid agora, né? Não é nem o depois, agora, porque o depois ainda está muito ainda por vir, então, né? Cheia de projetos, mas nem sempre foi assim, né, Lid? Conta um pouquinho da tua história aí para poder inspirar outras pessoas que estão nos assistindo. Começando pela minha infância sempre foi... nós não tivemos problemas assim de faltar comida, tá? Mas sempre foi uma infância difícil. Então, meus pais são agricultores, né? Então, a gente morava no interior. Então, para o meu pai poder colher, ele trabalhava com tomate, a gente tinha que morar quase que dentro da lavoura, né? Dentro da roça, que a gente chama lá no interior. Sim. E nós morávamos numa casa que não tinha luz. Então, eu andava 5, 6 quilômetros para chegar na escola. Só que dentro de mim isso nunca me abalou, muito pelo contrário, me deu força, sabe? Porque eu acho que é muito importante as nossas raízes, sabe? E o meu pai e a minha mãe me deram toda a força para ser quem eu sou hoje. Então, eu olho para o meu passado e honro tudo isso, porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria a força que eu tenho hoje como empresária para liderar 686 pessoas. Imagina, uau! Então, 686! É um número bem direto, assim, e a empresa vem em plano de expansão para o próximo ano, a gente está crescendo, está ocupando espaços dentro da Agas, então a minha sócia, a Jéssica, ela é uma das diretoras da Agas, então a gente está ganhando espaço e está se desenvolvendo. Né? Então, a minha infância, querendo ou não, foi o que me impulsionou a ser quem eu sou hoje. E a questão da liderança sempre teve muito latente na minha veia, né? Na escola, a professora não ia. A professora atrasou, não vai chegar. Eu já, mais que metida, ia lá na sala dos professores, já pegava o que tinha que vir, já vinha para a sala. A professora não veio, mas eu tô aqui, todo mundo vai trabalhar, vai estudar, vai fazer o que tinha. Então, eu sempre tive muito isso, sabe? Muito à frente disso. Então... E como é verdadeiro. Ontem, né, vou falar aqui em dias, mas na apresentação da Lara na escola, que as nossas filhas estão aí a vir a desenvolver no final do ano, a gente visualiza, né? Nós que temos esse olhar empreendedor, quem tenha o espírito de liderança, quem vai trabalhar mais introspectivo, é visível, né? Visível. Eu postei um vídeo e as pessoas, meu Deus, como ela se destaca, o pouco que apresentou, mas dá para ver a desenvoltura e é essa forma. Ela foi atrás da música, ela já ajudou na coreografia, então isso vem, né, de nós. Os filhos, eles se inspiram pelo exemplo que nós somos, Eu ia né? falar isso agora. Eles se inspiram, assim, eu tô hoje com a minha filha que veio para ver o podcast, né? Tá ali nos bastidores e ela, querendo ou não, ela tá olhando pelo exemplo, né? Assim, pela liderança, né? E ela dentro da sala de aula, falando da questão de filhos,
ela lidera a turma, né? Ela é líder da turma, ela Sim. busca, vem cá, meu querido, vem pra cá, puxa aqui, faz ali. Então a professora sabe que pode contar e a tua filha não é diferente. E né? da mesma forma que um não é igual ao outro, porque né, o pai, Sim. nós somos em 13 totalmente diferentes. Tem o que tem o espírito de liderança, o perfil de comunicação, o perfil introspectivo, e é Exatamente. assim, né? Mas o exemplo foi dado e a gente segue aí. firme. E esse, na verdade, é o teu trabalho do dia a dia, né? É enxergar as habilidades, os potenciais, né? E destinar essas pessoas para os determinados setores e ter esse olhar crítico também. E como é que é feito isso, Lid? Como é que tu tem essa, né, essa clareza, assim, essa sensibilidade de poder extrair o melhor das pessoas? Eu te falo, Vanessa, que durante muito tempo isso não era tão claro para mim, porque eu comecei a trabalhar desde muito cedo, então eu achava que a gente tinha que trabalhar e fazia sentido, sabe? Então eu tirava férias, o notebook ia junto, sabe? Não, porque eu preciso estar acompanhando a empresa. E depois que eu vim trabalhando o meu sentir, eu vim trabalhando o meu propósito e entendi que a gente precisa criar braços dentro da empresa que realmente vão fazer ela crescer, tudo isso mudou. Então, dessa forma, eu consegui entender que as pessoas podem muito mais e que eu não preciso fazer por elas, que elas podem fazer junto comigo. Então, treinar as pessoas, né? Dar capacidade para que elas possam se desenvolver. Que aí é onde começa a fazer sentido. Elas se sentem importantes dentro da empresa, elas se sentem vistas. E a partir do momento que eu comecei a entender tudo isso, o jogo mudou, sabe? A chave virou, as pessoas começaram a se valorizar também, e a empresa então só começou a prosperar. E a empresa, na verdade, assim, conhecendo um pouco mais a fundo a Rede Polo, depois que a gente estreitou esses laços, né, e sabendo dos bastidores também, vocês têm muitos diferenciais, né? Hoje tu havia comentado um tempo atrás comigo que vocês têm baixo turnover, no sentido assim, o pessoal entra, fica porque o funcionário ele faz parte, né? Não é nem funcionário, o colaborador ele já faz parte do todo da empresa, Isso né? aí. E ele tem participação também nos resultados, Sim. o que faz com que o colaborador fique, né? Eu vejo e dou sempre o exemplo aqui nas reuniões da Cabral, a parte do produto do caixa. É um exemplo, né? Quando eu estou em algum lugar, eu digo, gente, lá em Capão da Canoa funciona muito bem na Rede Polo, os caixas eles te oferecem com alegria, com amor, e tu compra, porque é a forma de ser abordado, né? Abordado, que é treinado, mas que é carinhoso, que faz a gente sentir que vai fazer a diferença para eles e a gente quer participar daquilo ali. É gostoso. Meus parabéns, assim, realmente um ponto que eu acho muito, muito lindo. Também a questão do açougue, né? Sim. Que tu vai criando a conexão, depois tu já encomenda a carne ali e tu Segunda tem esse é o diferencial. dia da padaria, né? Terça Isso é aí, hortifruti. Isso aí. E quinta e sexta é o dia da carne, né? Então a gente já sabe, através do nosso comercial que nós fizemos lá na Rede Polo, que foi e que teve muito muita gostoso. repercussão. Muita. Saindo um pouquinho do assunto, né? Que, nossa, gente, a gente não conhecia a Lid, a gente não sabia que o mercado era tão bonito, a gente não sabia ali a parte das frutas. Nossa, foi muito legal, Lid. E sabe que às vezes eu sinto falta disso, que às vezes a gente está na cidade e as próprias pessoas da cidade às vezes não conhecem o potencial que as empresas da nossa cidade têm. Às vezes vão procurar fora e tem empresas que a gente pode se ajudar dentro da própria cidade. Nós, empresários, devemos nos ajudar, né? Nos apoiar. E fomentar isso um ao outro, né? Então, eu acho que isso é importante. E às vezes não conhece. A gente tem lá todo um trabalho, todo um diferencial feito para atender o cliente com todo amor e carinho. E esse projeto, na verdade, do podcast O Que Te Move, ele nasceu exatamente em função disso, né? Para que nós possamos fomentar as empresas locais, os empresários que estão por detrás dessas empresas, né? Sim. E hoje ele está em forma de podcast, mas já passou nas nossas cabeças e nós fizemos, né, a partir dos vídeos, de outros movimentos, justamente isso, porque eu não quero ser só mais um podcast, nós não queremos, né? Nós queremos divulgação, nós queremos as empresas conosco, ele não é meu e da Vanessa com apoio da ISO, ele é de todo mundo que queira estar junto
e ter esse servir, né? Que a gente precisa realmente ter o nosso diferencial a serviço da comunidade. Eu digo que é pertencimento, né? A palavra. Eu acho que essa é a palavra. Essa a gente palavra. se sente pertencente. Porque quando a gente começou todo o movimento, aí a gente começou, porque o podcast, eu digo assim, sim, o podcast da Vanessa e da Paula, porque vamos lá, porque vamos fazer. Então a gente se sente parte daquilo. Apesar da gente ser patrocinador, porque tu pode ir lá patrocinar e nunca mais conversar. Vai. Não, tu fica lá, sabe? Tu quer ver, tu quer estar junto, tu quer ver a pessoa crescer e tu fica legal, feliz por cada crescimento, cada desenvolvimento. Então, E é o que a gente diz, né? Fez parte uma vez, vai fazer parte sempre, né? Isso aí. O podcast, ele é democrático, ele já é de todos. Na verdade, assim, a gente veio para conversar sobre a parte de liderança também, De né? pessoas felizes constroem empresas mais fortes, É isso né? aí. Sendo colaborador, sendo empresário, não importa a função que tu esteja, né? Isso aí. E aí vem a pergunta. O que é liderar para você, Lid? Hoje, liderar é colocar foco no talento das pessoas. É inspirar elas a achar o seu melhor dentro de si e poder colocar para fora. Porque liderança não é só um cargo. Liderança é um propósito. E quando a gente se propõe a cuidar de pessoas, a cuidar de um time, a gente tem que saber que a gente precisa pensar no macro. A gente precisa pensar no todo. Porque as pessoas vêm com suas bagagens, vêm com as suas famílias, vêm com os seus problemas. E tá em nós, líderes, saber identificar e extrair o melhor delas. Então, eu acho que é muito isso, sabe? É realmente trazer a luz para aquilo que, às vezes, eles não conseguem enxergar que está ali diante deles. Ai, gente, Que lindo, né? eu com os 20 aqui na loja, né, já vai passando um filmezinho, né, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode servir melhor, o que a gente pode realmente fazer com que eles enxerguem essa luz, né, porque eu sei também um pouquinho, né, o quanto é desafiador. E esse atendimento mais humanizado também, eu acho que é trazer isso para o teu atendimento de todas as lojas, né? Essa Isso. humanização que está se perdendo tanto no decorrer dos dias, né? Essa parte de robotização de tudo, porque tu fala com máquinas, né? E na verdade tem os humanos ali, as pessoas têm sentimentos e passam por problemas, por situações. Então quando tu fala da parte de liderança, é tentar realmente extrair, né, o melhor das pessoas, com os seus problemas e com as suas qualidades também. E aí, quando que tu percebeu que tu deveria realmente assumir este papel, ou tu sentiu como líder da Rede Polo? Inicialmente foi só em Capão da Canoa, ou tu já pegou a rede toda? Conta pra gente. Não, eu inicialmente fui em Capão, né? Eu trabalhava na parte do financeiro, por último. E eu lembro. Isso. E eu senti que eu era muito dura, assim, sabe? Comigo era 8 ou 80. Eu era muito nesse formato, sabe? O que é certo e não pode fugir daquilo. E eu percebi que pode fugir daquilo. Que o que é realmente certo pra mim pode não ser certo pro outro, sabe? Então, é dar um passo pra trás, pedir que Deus ilumine a gente, que a gente consiga, através do nosso trabalho, realmente fazer o outro se sentir por que veio ali, né? Então, eu sempre digo que cada um dentro da empresa tem uma responsabilidade muito grande. Porque eu trabalho no caixa. Pergunta para uma funcionária, né? O que tu é? Eu sou operadora de caixa. Eu digo, não, tu é responsável por todo o lucro que a empresa tem. Porque é através do teu trabalho que a gente consegue mensurar em qualquer lugar da empresa. Então, tu é uma das partes mais importantes que a gente tem na empresa. Então, saber a importância, sabe, deles em si. Porque eu sou o financeiro, eu faço o fechamento de caixa. Não, tu consegue levar a empresa num outro patamar, porque com o teu olhar, a empresa consegue ter um direcionamento do que ela deve fazer a gestão do seu dinheiro. Nossa. Então, é trazer isso para eles do diferencial que é. Porque não é a profissão em si, não é o cargo em si, e sim a responsabilidade que aquilo ali traz para dentro da empresa. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Que às vezes eles não conseguem entender esse papel importante que eles têm dentro de qualquer empresa, né? Dentro da empresa. Lid, fazem 2 anos ou mais que eu venho nesse desenvolvimento. A empresa, ela vem, assim, se desenvolvendo, mas que eu realmente assumi tudo isso e vim com essa mudança foi de 2023 para cá. Porque eu lembro que eu mandava, de vez em quando, um card de algum evento, ela nem respondia, né? E daí, um belo dia, ela, quando tiver algum evento, tu me chama. Mas na correria do dia a dia, né? Sim. Não foi despertando. E daí depois fui para as redes sociais. Nossa, a Lid tá, né, desenvolvendo um papel de liderança. Daqui a pouco tu veja a Lid falando de tal assunto, com propriedade, com
com clareza, com uma forma que a gente gosta, né, de te escutar, de estar acompanhando os teus conteúdos. E aí, nesse desenrolar, tu passou por treinamentos, faculdades, mentoria, como que foi? Eu não lembro se tu é formada. Eu sou formada em matemática. Olha, isso mesmo. Depois eu fiz ciências contábeis. Ajudei o meu marido a terminar a administração. Fiz um MBA sobre liderança e gestão de pessoas, então vim me desenvolvendo. Mas o start deu mesmo quando eu trabalhei a questão de pessoas, sabe? A questão terapêutica também, de entender o por trás das pessoas, sabe? Então, nesse propósito de buscar, quando eu comecei a fazer alguns cursos do Joel, então, já trazendo um spoiler, né? Eu entrei para a MLS. Então, a gente está junto com o Joel, com o Caio, com o Flávio, com a Fabi. Imagina. Então, um time que vai trazer tudo isso. Então, tu tá bebendo direto da fonte, que nem eu sempre digo. Então, eles têm direcionamentos, né? O Caio com questão de vendas, o Flávio com questão do macro de empresas, né? Ele saiu do nada e se tornou uma das pessoas mais prósperas, digamos assim, no Brasil. E o Joel, que dispensa qualquer comentário, que pessoas com ele, eu acho que é um propósito maior, né? Então... E no sentido do esporte, né? Tudo. Nossa, eu sou muito apaixonada, assim, porque sempre gostei e incentivo os meus filhos também, porque é ali o exemplo, a disciplina, né? O comprometimento, que eu já repito, é a nossa palavra aqui da Cabral. Tudo que você faça, faça com comprometimento, faça com amor, que a gente sabe que os frutos vão vir. Prosperar. E aí é o que tu falou, tá bebendo direto da fonte. É e tem muito, muito realmente para inspirar. A importância de nós estarmos direcionar as pessoas. Estarmos nos locais certos, com as pessoas certas, né? Então, há pouco nós estivemos também na Trinca, né? Com eles em Porto Alegre. Isso aí. E foi algo bem interessante, assim, nós conseguimos extrair daquele momento, né, Paulo? E trazer também para o nosso podcast, para a nossa vida, né? Então, nesse momento, assim, a gente percebe que a Lide está em total movimento. Total. Eu sempre digo, aprender a aprender sempre, né? Então, nunca existe, eu já tenho o suficiente. Não, a gente sempre tem que se desenvolver e a gente sempre tem que buscar aprender mais. E aí tu falaste nesses nomes importantes no Brasil, no mundo aí, mas teve alguém que te inspirou lá na raiz a ser o que tu está sendo hoje? Tem uma pessoa que me inspirou, que eu acho que foi o meu primeiro chefe, tá? Eu trabalhei numa fábrica de calçado e ele trabalhava no departamento pessoal e eu trabalhava como secretária. E a forma com que ele tratava as pessoas não era coerente, eu não gostava daquilo. E naquele dia que ele falou pra mim, porque tu nunca vai ser nada. Eu olhei pra ele e disse assim, eu vou ser. E eu vou ser muito, e eu vou trabalhar a minha vida inteira pra que eu seja, e um dia tu vai enxergar. Hoje ele é dono de uma loja de roupas pequena na cidade do interior, onde eu morava. E realmente eu acho que é sobre isso, sabe? Quando tu acha que tu é melhor do que o outro, a vida não prospera. Então, eu sempre digo para os meus colaboradores, digo para todos aqueles que eu conheço, sabe? Traz o teu propósito, mas que tu não passe por cima de ninguém com ele. Né? Que tu respeite o outro, respeite o momento do outro. E às vezes tu não vai entender o que acontece ou o que está acontecendo. Só que espera. O tempo ele se encarrega de botar cada um no seu devido lugar, a pessoa certa no lugar certo. E dali pra frente, então foi indo, eu saí da fábrica de calçado, entrei pra Rede Polo e daí ali eu posso dizer que eu tenho meu pai e minha mãe, que eu honro muito, mas o Ronaldo é, sim, pra mim, a pessoa que realmente foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Ele é tudo que eu sou. Tudo que eu aprendi como empresária hoje eu devo muito a ele, sabe? A oportunidade que ele me deu dentro da empresa dele, porque imagine, eu comecei lá como balconista. Então eu vim para o caixa, fui ganhando espaço. Quanto tempo, Lide? Há 19 anos quase. 19 anos, é uma construção. Como a gente falou, e de repente, nada é de repente. Tudo é construção. O que foge muito é que as pessoas querem no imediatismo hoje, né? Elas querem começar e já querem ter um padrão de vida alto e já querem ter um cargo que seja lá importante, querem gerir times e às vezes elas não estão preparadas para isso, né? Então, assim, muito atrás eu gostaria de estar à frente, mas não estava preparada para isso.
Então eu agradeço ele por ter me conduzido da forma certa. Porque hoje eu estou preparada, mas se isso tivesse acontecido há 5, 6 anos atrás, eu não sei se eu daria conta. E hoje ele é o teu sócio? Hoje ele é o meu sócio. Tu é a sócia dele. Isso aí. A gente Na tá verdade, junto. assim, tão preparada, né, Paula, que hoje a Lid está inspirando outras pessoas e está lançando uma mentoria. Então, a gente está em Gente. processo de lançamento dessa mentoria, que é justamente para trazer esse direcionamento, esse posicionamento, essa clareza, tanto para empresários quanto líderes que realmente querem, através do seu servir, encontrar um propósito para que o time se sinta forte e que possa entregar a sua melhor qualidade, a sua melhor performance, né? Então, Muita vem com coisa isso. boa vem aí. Muita. E eu, né, como empresária, assim, a gente já vai querendo extrair algumas coisas. E hoje, Lídia, assim, na tua rotina, o que não pode faltar com os liderados, né? A gente sabe ali dos processos. O que tu diz pra gente, quem está assistindo também? Reunião mensal, reunião com cada setor, feedback a cada 15 dias. Dá aí umas dicas pra gente. A gente fala muito sobre clareza e coerência. É o que a gente fala bastante. Clareza para eles entenderem o que eles precisam entregar, porque o óbvio pra gente às vezes não é o óbvio Não para é. eles. E coerência no sentido de que tu fala e tu cumpre aquilo que tu fala. Porque para eles isso é muito importante. O líder falar e ser exemplo sobre aquilo que ele fala, não cobrar e fazer algo diferente. Sim. Então, dentro da empresa, a gente começa com isso. Depois, a gente tem as reuniões diárias sobre a meta para alcançar, ver o que o dia anterior aconteceu, o que não aconteceu, por que não aconteceu, o que a gente precisa fazer para melhorar, para que no final do mês a gente não tenha surpresa. Então, a gente vai dia a dia, desde o primeiro dia do mês. A gente olha o número do primeiro, olha o número do segundo, onde a gente falhou, porque nós somos humanos e a gente vai ter falhas, né? Sim, Então, sim. a gente precisa olhar para essas falhas como algo que vai trazer força para que a gente possa fazer algum movimento, para que possa ser resolvido aquele problema, para que a gente possa sanar aquele problema. E obviamente que não é tu que faz tudo isso, né? Não. Então, eu acompanho ali também os treinamentos. Cada unidade tem 2 gestores ali, 2 líderes. Sim. Eles têm, acho que vocês têm também um encontro, né, das lideranças também. Eu Sim. acho que de forma mensal, isso. A gente tem os treinamentos onde a gente trabalha diretamente com as lideranças das lojas de todos os setores. Então, a gente reúne em 2 momentos, né? A gente reúne um pessoal aqui no litoral, que pega Campo Bom, Torres e Capão. Sim. E a gente faz um outro movimento em Lajeado, que é a nossa matriz, onde pega as lojas de Lajeado, Farroupilha, Venâncio, Palmeira das Missões. Então, a gente reúne todos os líderes porque a gente acha muito importante a troca, porque às vezes eles são da mesma rede, mas eles não se conhecem. Sim. Ou eles não sabem o que fazer. E às vezes, assim, a padaria da loja de Palmeira das Missões é muito boa. E a da loja de Capão tá um pouco deficiente. E ali eles fazem a troca. Ali eles falam, mas o que tu tá fazendo lá que tá dando certo? O que eu consigo fazer? Então, a gente tem, o rapaz do açougue que vem pra aqui, pra Capão, pra ficar 2, 3 dias pra aprender. Então, eu acho que isso é muito importante. Né? E dá resultado. Essa troca entre eles. Além dessa parte de liderança, que a gente trabalha daí mais a questão da liderança da loja, a gente tem uma reunião mensal com a gestão daí. Aí a gente trabalha realmente gestão, números, metas, DRE, desenvolvimento, o que a gente vai trazer para eles, quais são as melhorias, o que tem fora que a gente pode trazer, ideias, daí a gente faz com toda a gestão. Inclusive, amanhã a gente tem reunião. Olha aí. E com tudo isso acontecendo na vida profissional, como é que fica a vida pessoal? Como é que tu administra a tua vida pessoal em meio a toda essa maratona, digamos assim? Que a gente fala, a gente é o exemplo, não é à toa que os nossos filhos estão lá liderando onde eles estão, né? Então, em casa, a gente tenta tirar o nosso momento. Então, agora, semana que vem, antes de encarar o verão, que para nós aqui no litoral, o verão Sim. é um momento importante, a gente vai tirar uns dias, vai dar uma descansada, fica com as crianças. A gente resolve viajar 2, 3 vezes por ano, que é um momento com eles, porque às vezes no dia a dia a gente não consegue, né, estar realmente inteiro ali com eles. Então, a gente resolve tirar 2, 3 vezes por ano pra gente viajar, fazer essa recolhimento com a família mesmo. E em casa a gente tenta ali 2, 3 vezes na semana sair,
jantar fora, ficar com eles, acompanhar algum processo da escola. Então, a gente tenta equilibrar tudo hoje isso. tem um dos teus filhos que trabalha junto com vocês lá Sim, na loja. o Guilherme, Inclusive 20 foi meu anos. catequizando. Então, Que eu conheci a Lid lá, Sim. morando no Jardim Beira-Mar, né, Lid? Isso. Naquela época. Aham. Fui na casa dela, conversamos, Isso. oramos. E hoje tá um jovem, né? Um 20 homem. anos. É, um Sim, homem, nós né? fomos Sim. aquele dia levar o convite lá na loja e ele, entre a nossa recepção e a conversa com a mãe, a gente já viu, não, tá tudo em casa, né? Ai, mas filho é assim mesmo, né? Sim. Uma bênção e que bom que ele tá indo para esse caminho também, entendeu? Que é um legado que vocês estão deixando, então, Isso. muito legal. E agora com a lei NR1, o que tu tem para conversar? Vocês já tinham, com certeza, né, todo um suporte aí. O que tu acha importante destacar para quem também está nos assistindo, né? Não sei como hoje vocês têm esse auxílio na rede para dar tua Hoje, opinião aí, né? Com certeza. Sim, a NR1 ela vem realmente reforçar essa questão do olhar humano, né? Eu acho que às vezes a gente quer muito o número e existem pessoas antes dos números, né? Então, eu acho que a NR1 vem realmente trazer essa clareza para as empresas, para que tratem as pessoas como pessoas, né? Não como números dentro dela. Então, a gente tem o nosso suporte, questão de jurídico, questão de psicólogos e tudo mais. A gente trouxe para a empresa a questão do plano de saúde, onde eles têm 24 horas uma psicóloga atendendo eles, não importa o horário. Se eles acordarem no meio da madrugada e não estiverem bem, eles pegam o telefone, eles ligam para a psicóloga Tá tá lá já tá ali para atender já. eles. Olha Então, que a diferencial. gente fez todo esse... E nas aparato. reuniões o pessoal aproveita, usa, como é que tá? Porque a gente sabe que quem não tem o hábito, tiro aqui pela empresa, né? Todas as reuniões pessoal vocês estão usando, porque a gente começou de uma forma agora online, né? Um programa que também tem acesso a 2 psicólogos, Nutri e um médico especialista. Mas é difícil para quem nunca teve, né, esse contato, às vezes tem até receio de como vai começar uma conversa com o terapeuta, Sim. enfim. Então, né, eu tô sempre incentivando, né? A gente fez reuniões, a gente largou alguns folders da importância deles trazerem isso, que é um ambiente seguro, que eles podem confiar nessas pessoas. E não só o psicólogo em si, sabe? A gente trouxe um personal trainer, a gente trouxe nutricionista, a gente trouxe academia, desconto nas academias aqui em Capão da Canoa, para que eles possam. Então, eu acho que é um conjunto, sabe? Não é só questão mental em si, mas é Exatamente. física, corporal, espiritual, é um conjunto de tudo que vai desenvolver eles, né? E aí a pessoa querer, né? Isso. Tudo na vida da gente a gente vai ter que fazer escolhas, renúncias, e é o que eu bato muito na tecla, né? A gente tem todas as nossas demandas, mas a gente, não importa se é 2, se é 3, se é um dia, mas tu vai se conectar com alguma atividade física, com algum momento espiritual, com algum tipo de terapia, com o que tu acredita. Que faça porque, sentido, né? Precisa o conjunto estar, né? Sim. Numa linha pelo menos parecida, porque senão a gente não fica bem. Eu sempre digo que as pessoas precisam escolher o seu difícil. Exato. Porque estar casado é difícil, mas enfrentar um divórcio também é difícil. Sim. E ter uma vida fitness é difícil, mas estar acima do peso também é difícil. Então, a gente precisa saber escolher o nosso difícil. A gente está ali, como empresa, como pessoa, ao lado deles, dando direcionamento. Mas cabe a eles realmente querer aquilo ali, se direcionar para aquilo e fazer a coisa acontecer. Mas a gente tem uma boa aderência isso, das pessoas e dos funcionários. Que bom. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta, né, para manter o time motivado e engajado. Essa aí, na verdade, ela já respondeu, né, que a empresa já tem todo esse diferencial também. Que coisa legal, né? Eu tô tão feliz de tu poder entrevistar a Lid, porque conhecendo ela, assim, na essência dela, né, e o antes e agora, tá bonito de ver, assim, é como se fosse a borboleta, assim, né, saindo do casulo e desabrochando e trazendo toda essa potência. Tu conversaste conosco algumas semanas atrás, alguns dias atrás, a respeito de todas essas mentorias que tu estás participando também,
queria que tu desse um spoilerzinho aí pro pessoal que está nos assistindo, não somente da tua mentoria, que vai ser a mentoria, que eu tenho certeza disso, mas desses programas que tu estás participando. Recentemente fizeste a formação em constelação familiar em São Paulo, a mesma que eu fiz, né, em 2023 com a Ana Lisboa. E foi um divisor de águas, assim, porque a gente pode até ir em busca ali de conhecimento na área do marketing, das vendas, de pessoas, mas se a gente não se cura, não trata dentro da gente... As nossas próprias feridas. As nossas próprias feridas, nada disso faz sentido. E hoje, se eu estou aqui e tu estás aí num microfone, né, nós estamos aqui, é porque foi tratada essas feridas na sua profundidade. Né? E buscando exatamente esse propósito. Então, fala um pouco disso para nós, Lídia. Tudo isso que eu busco, eu digo que eu quero trazer, porque às vezes tem pessoas que não têm acesso a isso. Exato. Então, a gente conseguindo entender, a gente conseguindo entender, a gente conseguindo curar nossas dores, a gente consegue se abrir e florescer para que a gente possa fazer isso com mais pessoas também. Então, às vezes, tu tem lá dentro da tua empresa uma pessoa que tem um potencial gigante, mas ela tem um probleminha que às vezes é um detalhe, que tu consegue olhar, dar um direcionamento, tratar, curar e tu vê a pessoa se desenvolver, tu vê a pessoa desabrochar. Desabrochar. Exatamente. Aquele dia da Maila aqui do Café Connection, né, Paula? Aquela música que ela colocou, né, Sou Melhor do que Era Ontem, né? Aquela música foi tocada para nós ao vivo no dia do encerramento lá em São Paulo. A Ana faz questão de levar o artista, né, para que a gente possa sentir na sua essência e possa finalizar, né, que faz sentido. E não foi por acaso que nós todas ficamos emocionadas. Eu consegui dormir acho que 2 horas da manhã, porque eu fiquei tão empolgada e a gente fica, né? E a gente está conversando sobre isso porque realmente as coisas que fazem sentido na vida da gente. E tudo que foi falado ali foi falado com o coração, né? E muitas coisas, muitos insights, nós duas conversando ali nos bastidores, as coisas acontecendo. Então, estar no lugar certo, com as pessoas certas, conversando com pessoas que têm um propósito parecido com o teu, né? E é legal na nossa cidade esses desabrocharem, porque as pessoas estão buscando isso, né? A maioria das pessoas, quem não está buscando, está tudo bem, cada um no seu tempo, mas a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão buscando na sua essência curar suas feridas, né? Buscar o seu melhor, para que realmente propósitos sejam colocados em prática, né? A gente está vindo agora com... Vou dar um spoiler, tá? Semana que vem vai ter um movimento da Manu e eu vou palestrar para ela também, para o pessoal que vai estar no Café com a Mentora, e vou falar a respeito de tudo como aconteceu, né? Contar um pouco mais da minha infância, né? O porquê que eu gosto tanto de microfone, o porquê que eu gosto tanto de me comunicar com as pessoas. E vai ficar lindo, Edu. Olha, eu tô falando já com a voz tremendo, eu sei que tu tá arrepiado, eu não assisti o vídeo ainda, mas eu tenho certeza que vai ser um choro de um dia inteiro, porque quando a gente busca na nossa criança as coisas que ficam, as nossas raízes, né? Agradecer pai e mãe, honrar pai e mãe, teu pai tá aqui, tua mãe tá aqui. A tua também, a minha estava aqui, né? Trouxe pra gente poder finalizar a parte do nosso café. Então, assim, honrar pai e mãe, porque eles vão querer sempre o nosso melhor. E a gente também é exemplo para os nossos filhos, que a gente está falando dos nossos pais hoje, emociona olhar para eles, né, e falar tudo isso, mas imagina para os nossos filhos o tipo de referência que a gente está sendo também, o quanto a gente está transformando não só a nossa vida, mas a deles também pelo exemplo, né, então tudo isso faz muito sentido. E quando tu comentaste, às vezes eu mandava um convite para a Lídia e ela não falava, é o medo de não estar à altura das pessoas que estão ali. Que Olha travam aí. a gente, sabe? Tipo assim, meu Deus, várias empresárias aqui em Capão e eu lá, tipo, o que que eu tenho para agregar para elas? O que que eu vou ter para falar para elas? E quanto tempo a gente retrai isso? A gente bloqueia isso, a nossa crença interior, que nem nós estávamos falando, que às vezes não deixa que a gente coloque para fora tudo aquilo que a gente sabe, tudo que a gente viveu. E às vezes pode ser não só conhecimento buscado fora, mas conhecimento de vida. De vivência. Porque eu acho que todo mundo tem muito para ensinar. Eu acredito fielmente nisso, né? A gente faz cafés que estejam conectando pessoas com a sua história, porque tem muitas pessoas que estão lá do outro lado e realmente pensam isso.
quem sou eu, né? A minha história, o que eu passei, não vai interessar. Gente, eu pelo menos sou movida a histórias de superação, né? Porque a vida, todo mundo tem os seus desafios, né? A gente, mesmo quem eu acredito que já nasceu, né, numa família com muito poder aquisitivo, enfim, vai ter outros tipos de desafios, né? E é o que tu falou, com certeza escolher o nosso difícil, né? A gente vem aqui, tá escutando, tu precisa ler um livro, tu precisa se conectar com alguma coisa, mas se tu não tiver essa iniciativa e não fazer nem que seja um pouquinho por dia, não vai adiantar nada. É a gente dar o primeiro passo, né? É reconhecer as tuas fraquezas, os teus problemas e dar o primeiro passo e saber que as pessoas estão ali para te ajudar. E quando tu começa a criar essa confiança na gente mesmo, né, em cada um em si, e tu consegue confiar nas pessoas que tu tá te entregando, que tu realmente tá te abrindo, as coisas fluem. E estamos todas nós três aqui hoje por causa disso. Curadas emocionalmente, Exatamente. né? A gente pode dizer assim, hoje eu sou uma pessoa muito mais leve. E, na verdade, o que aconteceu? Todos falam da pandemia, né? A pandemia trouxe para nós uma urgência em viver. Porque nós sobrevivemos, nós somos todos sobreviventes de uma pandemia. Quantas pessoas ficaram no meio do caminho e nós estamos aqui. E a partir daquele momento, todas as nossas histórias que nós contamos aqui no podcast tem esse vínculo com a pandemia. Começaram na pandemia, começaram por uma urgência, né? Então, é um divisor de águas. E, na verdade, ela deu essa possibilidade da gente ir lá, curar as nossas feridas e voltar mais forte. Porque todos nós temos um passado que, em algum momento, teve alguma situação, alguma pessoa, algo que marcou. Então, a gente volta lá, cura aquilo e retorna. Por que eu estou falando isso? Porque foi isso que a Lid fez. Eu consigo enxergar nos olhos dela esse brilho hoje, porque hoje ela é uma mulher inteira, completa, pronta para entregar o melhor dela. Não só no trabalho dela, mas como pessoa, né? Assim, como mãe, né? Porque a gente volta muito melhor do que quando a gente foi. Né? E isso é muito legal, Lídia. Eu estou muito feliz de poder estar aqui contigo hoje, contando a tua história, sabe? Eu que agradeço. E realmente essas questões do nosso passado, que a gente olhe para elas como uma força que nos fizeram chegar até aqui, né? Não pelo lado ruim, porque o passado a gente não vai mudar. Nada vai mudar. O que vai mudar é o que a gente vai fazer com aquilo, tudo que aconteceu. Então, depende da gente transformar aquilo numa dor, que tu vai ficar a vida inteira reclamando que tu foi excluída ou que aconteceu alguma coisa. Porque tu, né? Ou tu transformar aquilo ali realmente na tua força e dizer, aconteceu isso comigo e hoje eu sou uma pessoa melhor porque isso aconteceu e me fez chegar aqui onde eu tô. E é o que eu levo pra minha vida, é parar de olhar pro passado como um lugar de residência e sim como um lugar de referência. Olha, e então, no meio de tantos movimentos e de tantas curas e transformações, hoje o que te move é em busca de esses novos desafios, esses novos projetos, né, que vêm por aí. O que me move é extrair o melhor das pessoas, é realmente descobrir grandes talentos dentro da nossa empresa, descobrir que as pessoas podem ser mais do que elas acham que são, trazer essa clareza, esse propósito para elas de que existe um mundo muito maior aí fora e que eu tô ali para ajudar elas com o meu servir e que elas podem contar comigo para o que precisar. Amém! Estou muito feliz com a tua presença aqui. Nós estamos, né, Paula? Sim. Mas a gente precisa finalizar. E hoje, então, a gente vai ter ainda mais um momento aqui com os nossos patrocinadores. Gratidão, né, pelo sim da Rede Polo. Sempre presente aqui, ó, com um fazer suquinho. Um brinde com o suco de laranja. Delicioso. Vamos lá, né, porque a vida a gente tem que celebrar, né? É isso aí. Quando acontece, assim, os movimentos, eu fico transbordando por dentro, assim, é um sentimento que me move a não desistir, né, e a querer, porque a gente sabe que com a rotina, com tudo que a gente tem, algumas escolhas a gente precisa fazer. Mas a gente também tem que celebrar, né, e não pensar o que o outro vai falar. E se a gente transformar uma vida que seja uma única pessoa, a gente pode fazer um movimento para 1000 pessoas, que uma saia, a gente já fez o nosso servir, a gente já fez o nosso propósito, a gente já conseguiu mudar uma pessoa. Se cada um pensasse assim e cada um conseguisse mover uma pessoa, né, tirar aquela pessoa daquele problema e direcionasse ela, o mundo não tava do jeito que está hoje, né? Então a gente não pode parar, a gente não pode estagnar, a gente tem que
evoluir sempre. Continuar em movimento. Isso aí. E um último recado, então, para quem quer se desenvolver como líder, para quem está aí te escutando e sentiu o coraçãozinho palpitar, quais os passos aí? Fica ligado nas redes sociais, que logo em seguida a gente vai estar lançando todo esse movimento. E pode me chamar lá no direct também, se precisar de alguma coisa, alguma ajuda individual, alguma consultoria também posso ajudar. Então, fiquem à vontade para me chamar e fiquem ligados nas redes sociais, que tem muita coisa boa por vir aí. E hoje, então, atualmente, né, com a gestão desses 600 e 86 líderes, pessoas. Com trabalho fora algum esporádico. A partir de então que tu vai dar início a esse agora novo a gente projeto. vai começar com um novo projeto da mentoria para que a gente possa realmente expandir tudo que a gente sabe, né? E a ideia é trazer a Rede Polo como um laboratório. Olha! Para que as pessoas talvez não consigam visualizar isso no seu dia a dia, possam trazer, que eu possa trazer elas para dentro da Rede Polo e dizer, ó, é verdade, isso acontece, vem aqui, olha, e que elas sintam toda a força que a gente pode entregar para elas dentro da nossa empresa, porque a nossa empresa é muito forte. Ela é boa. E que eles sintam toda essa força, todo esse nosso propósito e que possam voltar para suas casas, para suas empresas, para suas famílias, para os seus times e levar toda essa força. Exatamente. Então, que lindo, né? A gente só tem a agradecer, ansiosas, né, por tudo que vem por aí. A gente sabe que tudo que a gente faz com o coração, né, flui, dá novas sementes, novos frutos e que a colheita às vezes é devagar, mas quem suporta o processo com certeza colhe muita coisa boa. Então hoje, né, um dia especial. Logo o episódio está indo aí no ar, deixa o teu carinho, siga-nos nas redes, né? No YouTube, @o que te move, deixa o teu comentário, ativa o sininho, né? Se inscreve no nosso canal e também no Spotify, né? Nós estamos no Spotify, para aqueles que não conseguem visualizar, não tem aquele tempo hábil, né? Para poder estar na frente de uma tela, pode colocar ali no carro mesmo e vai escutando, porque em algum momento vai ter algo muito legal para que tu possa extrair dos nossos convidados aqui. E vamos fazer um brinde, então, com o suco de laranja da Rede Polo. Olha aí, tá delicioso esse suco. Viva a Rede Polo, viva a Cabral, viva a Nestor, que a gente possa, então, impulsionar, né, ser inspiração, mas, acima de tudo, exemplo, né, para as pessoas que a gente lidera, que a gente tem, né, no nosso dia a dia. E para esse podcast ir ao ar, né, nós vamos agradecer novamente aos nossos patrocinadores. Muitos deles já estão aqui nos nossos bastidores, aguardando o nosso próximo evento. E vamos lá, nós temos a Melv Store, que está presente na Galeria Lodge, em frente ao hospital. São Miguel Materiais Elétricos, STV, a sua segurança em Capão e Xangri-Lá. Rede Polo, preço baixo e qualidade em 2 endereços no bairro Zona Nova de Capão da Canoa. De Bastiani Odontologia. Também Santilli Cafeteria e Sorveteria em 2 endereços aqui em Capão. Della Medeiros, a contabilidade há mais de 40 anos, falando a língua do seu cliente. Luciana Machado, especialista em RH. Distribuidora Silva de sorvetes Nestlé. MS Mídias Comunicação Visual. Cabral, Nestor, Iso. E as nossas, né, embelezadoras, a nossa maquiadora Bianca Dresch, que já está aqui presente nos nossos bastidores, fazendo a nossa make. Ela atende no espaço na General Osório e também, né, só ligar a domicílio. E também o Espaço da Mulher, através da Daia e da Dani, que deixam os nossos cabelos cada dia mais lindos. Então é isso, esse episódio, pessoas felizes, né? Constroem empresas mais fortes. Constroem empresas mais fortes. Eu tenho certeza que se você assistir aí, vai sair muito insight, muita coisa na prática, né? Passou voando. Passou. E dá vontade de continuar aqui, mas logo vem a mentoria, então a gente também vai ter muitos outros movimentos. E deixa nos comentários lá no YouTube, se quiser a parte 2, a gente chama a Lid novamente aqui para falar da parte técnica do negócio também. Isso aí. Muito obrigada, que Deus abençoe todo mundo e até o próximo episódio. Até o próximo. Até mais. Aê!